Olá, professor Augusto, e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre óptica geométrica e particularmente sobre os prismas. Professor, o que é que seria a ideia de prismas? Ora, o prisma é quando a gente vai ter duas faces planas, não paralelas, unidas com um ângulo entre elas, e eu tenho aqui uma determinada base. Ora, esse ponto aqui de união das duas vai ser a nossa aresta principal. E o que é importante bastante aqui do nosso prisma é o ângulo de abertura ou ângulo de refringência, que vai ser o ângulo que eu vou ter entre essas duas faces não paralelas. E aqui eu vou ter a base de sustentação do nosso prisma. Quando a gente pegar o prisma, ninguém vai pegar ele todo tridimensional, que fica meio complicado de estudar. Então a gente vai pegar só uma seção principal. O que é isso, professor? A gente vai pegar uma fatia, um pedaço desse prisma, que nós vamos representar logo aqui embaixo. Então eu vou ter a primeira face do meu prisma, eu terei a segunda face do meu prisma, e aqui eu vou ter o ângulo de abertura entre essas duas faces. Bom, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos combinar aqui, os ângulos externos nós vamos chamar de I, e os ângulos internos nós vamos chamar de R. Então, eu vou te dizer aqui que eu tenho o ângulo de incidência na primeira face. Se eu considerar esse prisma, por exemplo, de vidro, e ele vindo do ar, eu vou ter o índice de refração do meio 1, que seria o A, o índice de refração do meio 2, que vai ser o meu prisma. Na hora que esse ângulo aqui, esse raio chega no prisma, a velocidade vai diminuir. Então, ele aproxima-se da normal. Eu vou dizer para você que eu vou ter o ângulo de refração na primeira face do meu prisma. Professor, como é que essas duas aqui se relacionam? Lei de Snell, a lei do não sei, não sei. N1 seno I igual N2 seno R. Meu raio aqui vai continuar e vai chegar na segunda face do meu prisma. Eu vou dizer para você que esse ângulo interno aqui vai ser o R2. Lembrando, R aqui está sendo o meu ângulo de incidência. E quando o meu raio sair, eu vou dizer para você que o ângulo de refração vai ser o I. Só para a gente ter aquela história de que os I's vão estar externos, os R's vão estar internos. Novamente, na segunda face, o que é que nós vamos usar? Lei do não sei, não sei. N2 seno R igual Ni seno I. Agora, as retas normais, eu vou ter a normal na primeira face e a normal na segunda, aquela reta imaginária para que eu tenha um ângulo. Perceba que essas duas normais devem se cruzar e vão formar um determinado ângulo aqui. Que ângulo é esse? Vem cá. Na hora que eu tenho a reta normal, por definição de normal, ela tem que formar 90 graus com a superfície. 90 mais 90, 180. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero, eu vou ter 4 vezes 90, 360. Então significa dizer que o meu ângulo A, mais esse ângulo aqui de baixo que eu vou chamar de X, também vai me dar 180. Eu vou chamar esse outro ângulozinho aqui, que é esse cara que a gente está querendo achar, eu vou chamá-lo de Y. Ora, mas acontece que isso aqui tem uma meia circunferência, então X mais Y também é 180. Espera lá, professor. Se A mais X é 180 e X mais Y é 180, então dá para a gente concluir o quê? Que esse Y é o próprio ângulo de abertura do meu prisma. Então, esse ângulo formadozinho aqui entre as duas normais é o ângulo de abertura do meu prisma. Na sequência agora, a gente vai ver como é que fica os desvios da luz nesse prisma. E como é que fica o desvio no nosso prisma? Vamos aqui. Eu estou considerando aqui o prisma, tá? O meu ângulo de abertura, normal na primeira face. E, vamos lembrar, esse aqui é o ângulo de chegada da luz. Eu vou dizer para você que isso aqui é o ângulo de incidência na primeira face do meu prisma. Quando ele entra no prisma, você vai ter um índice de refração aqui do meio 2 maior do que o meio externo, que é 1. Então, essa luz vai aproximar-se da normal. Eu vou dizer para você que eu tenho aqui o ângulo de refração na primeira face do meu prisma. Agora, percebe. Se esse raio de luz não desviasse, ele ia seguir essa trajetória pontilhada aqui. Só que ele baixou porque se aproximou da normal. Então eu vou dizer para você que esse trechinho aqui é o desvio na primeira face do meu prisma. Agora, percebe que esse lado é oposto pelo vértice.
Então eu vou dizer para você aqui que o desvio na primeira face somado ao ângulo de refração na primeira face é oposto pelo vértice ao ângulo de incidência. Ora, dessa equaçãozinha aqui, vamos isolar só o nosso D. Então eu vou te dizer que o desvio 1, ele vai ser quem? Ângulo de incidência na primeira face menos ângulo de refração na primeira face, e a gente vai deixar isso aqui guardadinho. Meu raio de luz agora está vindo. Isso aqui vai ser o meu ângulo de incidência na segunda face, que nós vamos chamar de R2. Aqui vai estar o meu ângulo de saída, que nós chamaremos de I2. Perceba, se o raio de luz tivesse saído direto aqui, ele deveria ter vindo dessa trajetória pontilhada. Então, esse trechinho aqui é o segundo desvio que o meu raio sofre. Na mesma linha de raciocínio, desvio 2 mais R2 vai ser oposto pelo vértice ao nosso I2. Então, eu vou dizer para você que desvio 2 mais R2 é igual ao nosso I2. Vamos separar aqui só o desvio? Então, eu vou te dizer que esse desvio 2 vai ser quem? O nosso R2 está no primeiro membro, vamos passar para o segundo. Então, eu vou estar I2 menos R2. Ora, se o raio de luz estivesse vindo direto, seria essa primeira trajetória aqui. Se ele saísse direto, seria essa segunda trajetória. Então, isso aqui é o desvio total do meu raio de luz, que eu vou chamar de Dzão. Então, percebe, o nosso desvio total, o nosso Dzão, ele vai ser causado por quem? Pelo desvio 1 mais o desvio 2. Peraí, mas eu já sei que o desvio 1 é I1 menos R1. Então, vem cá. Quem é o nosso D1? I1 menos R1. Quem é o nosso desvio 2? I2 menos R2. Vamos organizar. Nosso desvio 1, então ele vai ser I1 mais I2 menos R1 mais R2. Ora, o nosso desvio então vai ser I1 mais I2. Agora, quem é o nosso R1 mais R2? Vem aqui. A gente vai prolongar isso aqui. E eu vou traçar aqui uma reta paralela a esse raio que está passando aqui dentro. Ora, esse cara aqui vai ser a relação de alternos internos. Se esse sujeito é o R1, esse também é o R1. Se esse cara é o R2, esse também é o R2. Agora percebe que R1 mais R2 está oposto pelo vértice ao nosso ângulo de refringência. Então a gente vai dizer que R1 mais R2 quem é? É o nosso ângulo de refringência. Então, a gente tem a equação do desvio do nosso prisma. Se, porventura, acontecer desse raio aqui dentro do prisma ser paralelo à base, a gente vai ter a condição de desvio mínimo. Então, sempre que a gente tiver a condição de desvio mínimo, os ângulos internos e externos vão ser iguais. Então, se eu tiver o desvio mínimo, o I1 vai ter o mesmo valor do I2. E o nosso R1 vai ter o mesmo valor do R2. Isso na condição de desvio mínimo do nosso prisma. Bom, e se eu tiver outras condições especiais de desvio do nosso prisma, como um prisma de reflexão total? Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso. Ora, se nós tivermos prismas com ângulos de 45 graus, nós poderemos ter os prismas de reflexão total. O que é isso? Essa luz vem, lembra que o ângulo de incidência terá que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, esse raio de luz, ao invés de refratar na primeira face do prisma, né, com o desvio, se ele vier aqui paralelo à reta normal, ou seja, formando 90 graus, ele passa sem sofrer desvio. Na segunda face do prisma, ele simplesmente reflete e vai sair pela lateral.
a gente tem a ideia desses prismas de reflexão total que podem ser utilizados ou neste formato, ou nesse desenho aqui de baixo, que o raio segue a mesma trajetória de volta. E, professor, onde é que eu tenho esse uso de prisma de reflexão total? Em refletores. Aqueles refletores instalados nas estradas, que você ilumina e a estrada fica toda iluminada, que a gente chama de prisma olho de gato. Seriam exemplos que a gente teria da reflexão de prisma. Ou aquelas faixas que se colocam em ônibus, em caminhões, em veículos grandes, exatamente também para refletir. Professor, eu ando de bicicleta e eu tenho refletor na minha bicicleta. Também são prismas de reflexão total? Sim, são. E caso nesse prisma a gente tenha, por exemplo, a luz branca chegando, aí a gente vai ter a dispersão, a separação das cores, que é o exemplo do arco-íris. O arco-íris funciona baseado no mesmo princípio do prisma. Ora, das 7 cores que a gente tem, aquela que vai sofrer o menor desvio é a luz vermelha. Por isso que ela é utilizada exatamente como luz de emergência, luz de alerta. Então, a luz de freio de um carro, quando eu tenho um carro de bombeiros, por exemplo, porque a cor vermelha é aplicada nisso, porque é aquela que sofre o menor desvio e consegue atingir o observador mais rápido, indo naquela direção do observador. Depois da vermelha, qual seria a segunda cor que a gente teria? Seria o alaranjado. Depois disso, a gente tem o quê? Amarelo. Professor, quer dizer, quando eu tenho uma fiscalização de órgão de trânsito, aquelas cores principais que são utilizadas, roupas alaranjadas, amarelas, cores vermelhas, exatamente por isso, cor de cone. Perfeito. São aquelas cores que são os primeiros desvios menores que elas sofrem e atingem mais rápido o observador. Então vamos lá, a gente tem aqui a vermelha, a alaranjada, a amarela. Depois, na sequência, a gente teria verde, azul, anil, e a luz que sofreria maior desvio seria a violeta. Então lembra, prismas quando a gente tem, nós vamos ter o prisma de reflexão total quando ele tiver 45 graus, se a condição for de desvio mínimo, os ângulos internos são iguais, os ângulos externos também são iguais. Até o nosso próximo encontro.